E aí, galera apaixonada pelo mountain bike, apaixonada pelo Desafio dos Rochas, estamos aqui de novo no canal do YouTube do Desafio dos Rochas para falar um pouquinho sobre a preparação até o dia 1º de maio. Meu nome é Maicon Celários, falo aqui em nome da Life Runners Brasil e a gente está aqui para tentar ajudar o máximo possível nesse planejamento até lá. Então, eu acho que tem uma coisa que é fundamental quando a gente começa a planejar um desafio, que é entender o que a gente vai fazer. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai conversar sobre isso, sobre o que a gente precisa saber antes de começar o treinamento em si. E aí a gente tem algumas coisas extremamente importantes. Primeiro de tudo, entender qual é o tempo de prova que a gente vai ter lá no dia 1º de maio. Porque todo o planejamento vai depender disso. Se a prova é uma prova de duração de 2 horas, 4 horas, 8 horas, 10 horas, a gente sabe que o Desafio dos Rochas não é uma prova fácil, é uma prova com um tempo de duração longo, e aí tem algumas ideias para a gente conseguir saber mais ou menos o que a gente vai conseguir fazer lá no dia. A primeira dica é: vá olhar os resultados dos anos anteriores. Então vê lá tempo do campeão, tempo do último a concluir. Se conhece alguém que fez a prova e sabe que tem um ritmo parecido com o seu, dá para ter uma ideia melhor de quantas horas de duração a prova vai ter. E aí você consegue planejar, passar para o seu treinador, para a pessoa que faz esse acompanhamento, qual vai ser o tempo provável de execução. Claro que de uma prova para outra muitas coisas mudam, a gente tem mudança climática, são trilhas diferentes, altimetrias diferentes, mas ter uma base aí para esse planejamento inicial é muito importante. E aí a dica que fica em relação a isso é: joga 1 horinha a mais, 2 horinhas a mais, porque é melhor estar preparado para algo mais, inclusive na parte de alimentação, hidratação, todo o planejamento, do que chegar lá na frente e aí a prova dura 2, 4 horas a mais do que esperava e a encrenca pode ser grande. Outra coisa muito importante: não basta saber o tempo de duração, a gente precisa saber pelo que a gente vai passar lá. Porque uma coisa é pedalar 10 horas no asfalto plano, outra coisa é pedalar 10 horas intercalando com empurra bike, carrega ela nas costas, passa na lama. Então a gente sabe que o Desafio dos Rochas é uma prova, como o nome diz, um desafio. A gente sabe que sempre tem boas altimetrias, que tem trilhas, eles vivem postando os vídeos das limpezas de trilha. Então a gente sabe que vai ter perrengue pela frente. Se já sabe que vai ter perrengue, vai ficar só pedalando e não fazer as outras partes que sabe que vai ter lá na frente? Então isso é uma coisa extremamente importante. Saiba que vai empurrar bike e provavelmente todos os atletas até o campeão acabam em algum momento precisando empurrar, carregar ela, depende isso do clima. Pega uma semana de chuva, a situação complica ainda mais. Então pensa nesse planejamento em talvez incluir alguma coisa extra. Nem sempre precisa sair para pedalar, porque não incluir uma corrida em trilha, uma corrida com altimetria, coisas que vão favorecer, trabalhar musculaturas que normalmente pedalando você não trabalha. Outro ponto muito importante: já falei que a prova não é no asfalto plano, então não fique rodando no asfalto plano. Vai precisar disso também? Sim, girar é importante, manter um trabalho no plano é importante também, mas não dá para ficar só girando no plano, porque aí vai ter surpresas bem ruins de musculaturas que não costumam trabalhar ali e que lá no dia vão sofrer demais. Então, dica: vá para a trilha, vá para o morro, suba bastante, desça bastante. E aí nisso a gente vem para mais um ponto importante: talvez pedalar só em estrada não seja uma boa estratégia também, mesmo que tenha altimetria. Fazer treinos na trilha, ir de bike para a trilha, ou até correr na trilha mesmo, para entender a dificuldade técnica e o que isso interfere lá no dia, vai fazer bastante diferença. Treinar a parte técnica, com certeza no Desafio dos Rochas vai fazer bastante diferença, porque vai pegar trilha com raiz, trilha com pedra. Então prepare também não só a sua capacidade física, mas a sua capacidade técnica e também a capacidade psicológica de olhar para
pro velocímetro, pro cronômetro, pro relógio, seja o que for que utiliza, e vê que o ritmo está muito fora do que é aquele acostumado lá no pedal, né? Girar no asfalto a 30 km por hora é uma coisa, girar na trilha às vezes a 10 km por hora pode ser muito mais difícil do que aquele mesmo 30 lá no asfalto. Então, isso é o que a gente tem para falar hoje sobre o Desafio dos Rochas. Entenda o desafio que você vai fazer e no dia lá vai ser muito mais legal, porque passar perrengue que você não está preparado não é tão divertido assim, beleza? Então, nos vemos no dia 1º de maio no Desafio dos Rochas, prontos para encarar tudo que tiver pela frente. Abraço, galera!